E se a excelência não estiver ligada a conquistar mais, mas sim em ser mais? Nos dias atuais, a performance ela é medida muito pelo resultado. Porém, crescer como pessoa é uma coisa completamente diferente do acúmulo de bens materiais. Eu já falei com diversas pessoas que não têm bens materiais e ainda assim vivem uma vida precária pelo ponto de vista espiritual, pela forma do seu comportamento, por não terem virtudes ou valores bem estabelecidos em si mesmos. E já falei com pessoas que têm muitos recursos e que também sofrem pela mesma coisa. Quando a gente vai, por exemplo, escolher desde um relacionamento amoroso, uma pessoa que a gente vai contratar na empresa, um amigo, em todos eles a gente sempre vai olhar para os valores e virtudes daquelas pessoas. Não adianta ela ser uma excelente técnica, mas ela ser uma pessoa irritadiça, que explode com facilidade, uma pessoa impaciente, ou uma pessoa que rouba, por exemplo, que não tem valores. Então hoje a minha ideia aqui é falar sobre as 4 virtudes cardeais. Aprender sobre elas é essencial para você ter uma vida mais plena, para você ter mais autocontrole e também para você ter uma vida mais feliz. Vamos começar com a palavra coragem. A etimologia da palavra coragem, ela vem de coraticum, que tem o seu prefixo ali em cor, que tem a ver com coração. Então a coragem ela tem a ver com agir com o coração. E uma das coisas que mais exigem coragem é você enfrentar a si mesmo. Então quando a gente pensa em coragem, que depois foi adotada também essa nomenclatura de bravura, a gente pensa naquelas pessoas que fazem esportes radicais, que se colocam em situações, às vezes, de perigo. Mas a maior coragem que a gente pode ter é a coragem de enfrentar a si mesmo, de olhar para os seus defeitos, olhar as coisas que talvez você não faça tão bem e decidir mudar aquilo, decidir evoluir, decidir ir para um outro patamar de comportamento. Especialmente quando você olha para aqueles defeitos mais profundos, aqueles que são mais difíceis de mudar. É muito mais fácil olhar para o outro e apontar os defeitos do outro, criticar o outro, em vez de olhar para dentro e tentar mudar a nós mesmos. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente pode ver a deficiência dentro dessa virtude, como é o caso do medo, da covardia, às vezes do excesso de cautela, que gera muitas vezes inação, e também pela imprudência. Muitas vezes a coragem ela é confundida com imprudência. Aquela pessoa está, por exemplo, dirigindo um carro em alta velocidade sendo imprudente, ela não está sendo corajosa por estar fazendo aquilo. Ela está sendo imprudente. Isso é a coragem com a falta da sabedoria, que é uma outra virtude que a gente vai falar mais para frente. Eu mesmo já passei diversas vezes por esse tipo de enfrentamento. Então, os meus pais, por exemplo, eles têm medo de altura, e eu, por consequência, herdei esse medo de altura, simplesmente porque eu nunca passei por situações de exposição à altitude. Em determinada vez eu fui fazer um curso na Disney e tinha a oportunidade de aproveitar os parques. Uma das principais atrações dos parques são as montanhas russas, que são em altura. Eu olhei para aquilo e pensei seriamente se aquele medo era meu ou se era um medo herdado. E eu entendi que aquele medo era herdado e que eu não precisava sentir aquilo. E depois, entendendo um pouquinho sobre neurociência, a gente vê que quanto mais uma rota cognitiva ela é reforçada, mais a gente tende a repetir aquele comportamento. Ou seja, toda vez que eu me desviava de situações onde tinha altitude, ou seja, eu cedia para o medo, melhor eu ficava em ter medo, melhor eu ficava em desviar, em ser esquivo naquele tipo de situação. Então a única forma de mudar aquele contexto era eu enfrentar aquela situação. Então eu aproveitei, fui na primeira, foi uma experiência incrível e eu decidi ir em todas as outras montanhas russas. Então eu quebrei aquele padrão de comportamento e fui para um novo. Isso foi tão forte que depois eu iniciei no montanhismo de altitude, então eu já cheguei a quase 7.000 metros de altitude, subindo a maior montanha da América Latina, que é o Aconcagua. Como empreendedor e como conselheiro de empresas, eu já passei por inúmeras situações difíceis, onde precisavam ser tomadas decisões difíceis, ou eu precisava aconselhar empreendedores sobre uma situação difícil que eles estavam passando. E a falta, às vezes, da virtude da coragem faz com que elas não conseguissem tomar as decisões necessárias para promover as mudanças e a empresa chegasse em um novo patamar de crescimento. Essas decisões, eu entendo a complexidade delas e entendo os desafios que estão ali para que elas aconteçam. Mas uma vez
que elas não são tomadas, a empresa toda, nesse caso, sofre. A equipe sofre, o empreendedor sofre, a empresa não cresce. Muitas vezes ela pode entrar em falência, pode acabar desaparecendo do mercado por falta de decisões. E essas são as decisões mais importantes, as que mais exigem coragem. Aqui é importante falar que mesmo que você esteja seguindo um caminho correto, muitas dúvidas e dificuldades vão surgir. Vão aparecer situações complicadas que você vai ter que superar, vão aparecer muitas dúvidas do porquê que eu estou fazendo isso, será que eu estou realmente no caminho correto? Se você decidir, especialmente, fazer um caminho grandioso, buscar grandes conquistas, ter coragem para ambicionar grandes conquistas, você vai passar por muitas dificuldades. E muitos questionamentos vão surgir, e isso é super natural. Uma das coisas que você pode fazer é lembrar de tudo que você já fez, listar todas as conquistas que você já teve, situações que você superou, e sempre quando tiver um momento difícil como esse, você ir lá nessa lista e relembrar aquilo que você já passou. Então, por exemplo, eu já corri uma maratona. Às vezes, quando eu vou correr 10 quilômetros, estou às vezes muito cansado, estou com o corpo dolorido. Daí eu lembro que eu já fiz uma maratona. O que são 10 quilômetros para quem já fez 42? Então eu uso uma conquista do passado como uma forma de me energizar para concluir aquele objetivo naquele momento. A coragem também aparece quando a gente precisa ter conversas difíceis. Conversas difíceis no relacionamento amoroso, conversas difíceis com amigos, com colegas de trabalho, talvez com o seu chefe, talvez com o seu sócio. Se esquivar desse tipo de conversa é a pior coisa, porque faz com que o problema ele aumente de tamanho. Elas são necessárias, apesar de muitas vezes ser desagradáveis, a gente vai ter que passar por elas e quanto mais se posterga, mais o problema aumenta. Então elas precisam ser faladas o quanto antes. E aí entra a coragem. A coragem de entender o momento e entender que aquela conversa precisa acontecer. Então não adianta você, por exemplo, um relacionamento amoroso, você vê um comportamento que você não gostou e você não fala nada, esperando que Não, mas a pessoa ela vai ver que ela fez isso. A pessoa ela vai mudar em algum momento. E a verdade é que a grande parte das vezes as pessoas simplesmente não vão notar aquilo. Porque se ela fez e ela não comentou nada, talvez para ela seja uma coisa natural. Então é preciso lá ter uma conversa difícil, a famosa DR, talvez nesse caso, para que aquela situação seja colocada às claras, seja conversado aquilo e seja endereçado o problema ali em questão e se chegue num consenso como casal. A coragem também pode aparecer quando você define que tipo de pessoa você quer ser. Uma vez que você define uma meta, algo que você quer atingir como pessoa, você precisa de bastante coragem, não só para definir isso, mas também para seguir. E uma forma que você pode fazer para colocar isso na prática é pensar que tipo de desafios uma pessoa como essa que eu ambiciono ser, ela resolve. Que a partir disso, eu posso entender o que eu preciso desenvolver de conhecimento, de habilidades, porque essa pessoa ela não vai surgir do nada. Ela vai surgir por meio do sofrimento, dos obstáculos, dos desafios. Então, se você souber quais são esses, você pode se colocar à prova e, ao mesmo tempo, ir aprendendo e evoluindo sempre na direção que você colocou ali como meta. Uma coisa que eu sempre me questionei é entre a linha tênue entre eu estar sendo corajoso e eu estar sendo imprudente. Muitas vezes isso não é claro, porque em algumas situações eu posso estar superando os meus limites, enquanto em outras eu posso estar simplesmente sendo imprudente comigo mesmo. Um exemplo disso, em 2020, eu decidi treinar para correr uma maratona. Então, eu estava 6 meses sedentário, na época da pandemia, e eu decidi começar a correr, correndo de máscara e tudo mais. E aí eu comecei a correr muito além do que o treino que estava previsto. Então, eu estava correndo todos os dias, eu corri 34 dias seguidos, sendo que toda semana eu fazia uma corrida longa. Então, eu comecei com 10 quilômetros em uma semana, depois 13 quilômetros, depois 23 quilômetros e meio, e por último 32 quilômetros na quarta semana. Você pode olhar para isso e falar, nossa, que conquista! Você conseguiu em um mês fazer o treino necessário para correr uma maratona. Mas hoje eu enxergo isso como uma forma totalmente imprudente. E se eu tivesse seguido nesse caminho, eu com certeza teria me lesionado. Isso foi imprudente. Foi a coragem com a falta da sabedoria. Esse tipo de situação me ensinou que eu preciso também ter temperança, eu preciso ter moderação nas ações que eu faço para que seja feito de uma forma saudável, que também é uma das virtudes cardeais. Então, por exemplo, se eu faço um esporte
onde eu estou buscando superar os meus limites, para desenvolver mais resiliência, para aumentar a minha coragem, eu buscar me desafiar, isso pode ser virtuoso. Agora, se eu quiser fazer um esporte só para mostrar para os outros que eu posso, para provar para minha família, para meus amigos, para minha esposa que eu posso fazer aquilo, isso já é uma coisa viciosa, porque ele não está partindo de uma motivação interna para eu desenvolver habilidades, mas sim para um motivo completamente externo, o que não é virtuoso. Ainda sobre os esportes, qual é a prova mais difícil que uma pessoa pode fazer? É a primeira, porque é onde ela sai do sedentarismo, por exemplo, e ela começa a fazer os esportes. Precisa de muita coragem para fazer isso, para você quebrar um hábito, quebrar um padrão e começar a fazer diferente. Eu já pude dar mentorias para inúmeros empreendedores em estágio inicial. Muitas deles tinham inovações interessantes que foram desenvolvidas ao longo de anos e sempre me chamava a atenção aqueles que nunca tinham tentado vender o produto. E por que eles não vendiam o produto? Eles não vendiam por medo. Porque enquanto estava na planilha mostrando aquela projeção de todo mundo ia ficar milionário, onde você parava para refinar o produto, deixar ele ainda mais atrativo para o mercado. Essas coisas elas são muito interessantes, elas são muito mais prazerosas do que você se colocar à prova e vender. No momento que você for vender, você pode ter a recusa. As pessoas podem não querer comprar aquele produto ou não achar interessante e você pode descobrir que tudo aquilo que você estava trabalhando, tudo aquilo que você estava fazendo, talvez não tenha fundamentos. A coragem é necessária, até para vender, para empreender, para você testar um produto, por exemplo. Quando você vai progredir no âmbito da coragem, é como se você tivesse um lugar completamente escuro com uma lanterna. Com a lanterna você consegue ver no máximo 100 metros para frente. Para você ver o restante do caminho, você vai ter que caminhar 100 metros, iluminar os 100 metros seguintes. E assim por diante, quando você vê, você já percorreu quilômetros. E para fechar aqui sobre o tema da coragem, imagine a jornada do herói. Ninguém quer ver um filme, por exemplo, onde fala de o filho de um bilionário que herdou todo o dinheiro e foi lá e construiu uma empresa de sucesso. Não é tão interessante. A gente quer ver aquelas pessoas que saíram do nada, que não tinham dinheiro e construíram grandes coisas. Essas aí a gente quer ver. Ou seja, o desafio que essa pessoa passou era muito maior. Ela tem muito mais a entregar, aqui olhando, né, de novo pela ótica da coragem, porque ela precisou construir, se desenvolver e passar por muitas superações para chegar onde ela chegou. Agora, na sua história, sendo você o protagonista, o que você ambiciona? O que você pode utilizar da coragem para buscar algo além? E aqui, de novo, a gente está falando sobre tornar-se uma pessoa mais virtuosa, não necessariamente está falando aqui de dinheiro, de conquistas materiais, mas sim de como é que você evolui como pessoa. Agora eu vou falar sobre a temperança. A temperança tem a ver com o autocontrole, tem a ver com a moderação. Então imagine que você foi naquele restaurante, aquela rodízio de pizza, rodízio de churrasco, aquele buffet livre que você pode comer qualquer coisa. Qual que é o comportamento mais comum? É a pessoa comer até estourar, até não aguentar mais. Nesse tipo de situação, faltou temperança. Não precisava ser daquele jeito. Muitas vezes a pessoa se sente mal depois, né, por ter comido tanto, passa mal, enfim. Então a temperança, ela tem a ver justamente com a moderação. É aquele momento que você se sentiu satisfeito, você já pode parar. Não tem necessidade de entrar em excessos. E esse excesso, ele pode ser para mais, como o exemplo que eu dei, ou para menos. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, se endivida para comprar uma roupa de luxo, ela está sendo intemperante, ou seja, ela está faltando com a moderação. Ao mesmo tempo, uma pessoa que tem condições, mas ela está usando farrapo, ou seja, está usando roupa rasgada e tudo mais, ela também não está sendo moderada. Um outro exemplo é quando você tem um problema. Você não está sendo moderado quando você não faz nada sobre ele. Está fazendo uma inação, você não está fazendo nada. E também você entrar numa obsessão por aquele problema e agir em excesso, você também não está sendo moderado. Se você seguir o fluxo natural do que está na moda, do que a maioria das pessoas está falando, você vai ver que facilmente você vai ser levado para os vícios e para o prazer. Você vai ser convidado para ir para uma festa, para beber, para ir no barzinho, encher a cara, dar PT ou qualquer coisa nesse sentido. Ou comer em excesso,
ou comer de forma não saudável. Dificilmente alguém vai te levar para uma coisa virtuosa. Muito raro esse tipo de amigo, esse tipo de parceiro. Então, no geral, você precisa estar muito atento na tua mente para onde as pessoas estão te levando. E você não esquecer quem você é e o que você está querendo construir. Se você está buscando construir uma vida mais virtuosa, você precisa ter muito claro isso. Não significa isso que você vai se afastar das pessoas, vai virar uma pessoa antissocial. Simplesmente você vai sempre seguir os teus princípios e não os princípios da massa, os princípios das pessoas. Falando da relação de poder e temperança, o poder ele vai sempre impulsionar o que você tem dentro. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um poder financeiro, ela pode sair comprando um monte de coisa que ela não precisa, faltando com a moderação. Uma pessoa que é fortemente treinada fisicamente, um triatleta, por exemplo, ela pode sair querendo fazer todas as provas possíveis. Ela pode fazer prova de corrida, de bicicleta, de natação, de montanhismo e acabar se sobrecarregando nesse processo. Então, em vez de ela manter um foco, ela sai fazendo um monte de coisa de forma imoderada e muitas vezes acaba se lesionando nesse processo. E aqui citando uma passagem aqui de Michelangelo, quando ele foi esculpir a escultura de Davi, é um bloco de 4,5 metros de mármore, e perguntaram para ele como que ele conseguiu fazer isso. E ele falou que olhou aquele bloco de mármore, visualizou Davi naquele bloco e removeu tudo que não era Davi. Então, quando a gente está falando das virtudes, a gente está falando da mesma coisa. É tirar tudo aquilo que não é virtude e manter só o que é virtuoso. Isso não é um caminho fácil, mas é um caminho que definitivamente traz uma vida mais plena e feliz. A terceira virtude é a virtude da justiça. Ela fala sobre a integridade moral, sobre o bom tratamento a todas as pessoas, ao fazer o bem. Uma situação muito típica de você ver injustiça é no ambiente de trabalho. Imagina aquele líder que toma todos os créditos só para si, não reconhece ninguém, ele sempre está certo, você se sente injustiçado, aquela pessoa não está agindo com virtude. Que é muito contrário de uma pessoa virtuosa, que dá créditos ao time, que os reconhece, seja com promoção, seja elogiando, seja dando os créditos aos projetos que aquela pessoa está fazendo e assim por diante. Uma outra situação muito comum é a de reclamação. Então a reclamação, ela é uma coisa virtuosa, então ela pode estar ligada à virtude da justiça quando você está olhando talvez os direitos civis, né, os direitos que as pessoas estão seguindo. Ela talvez pode ser uma virtude quando você está buscando a justiça para um reparo para algo que aconteceu que não foi interessante. Então, por exemplo, você está num restaurante e te cobram por algo que você não pediu. Né? Talvez aquela reclamação naquele sentido, com uma busca para a justiça, pode fazer sentido, mas na prática, a grande parte das reclamações, elas acontecem de forma constante e por qualquer coisa. As pessoas costumam reclamar por tudo. Qualquer situação que aparece, especialmente aquelas externas e que estão fora do controle delas. Esse tipo de ação, que é a maioria, são reclamações que são viciosas e simplesmente não somam a sua vida. Eliminar esse tipo de reclamação vai não só te economizar muito tempo, quanto estresse, quanto outras pessoas, quando você começa a reclamar, elas começam a reclamar também daquela mesma coisa junto, gerando ali uma comoção negativa que não vai resolver nada, não vai gerar nenhuma ação. Muito diferente daquela, talvez, do exemplo anterior, onde você estava buscando uma justiça, né, uma reparação. Nesse caso, não. É simplesmente uma reclamação pela reclamação. Uma outra situação que acontece quando você cometeu alguma falha no passado e as pessoas elas começam a te julgar somente por aquela falha. Então, muitas vezes você já evoluiu, mudou, você se tornou outra pessoa e aquelas pessoas elas te julgam por uma pessoa que você era. E você se sente injustiçado por não ser reconhecido pela pessoa que você é hoje. Uma pessoa virtuosa, ela vai olhar não só para aquele ponto na tua história, só sobre aquele pequeno pedaço do filme, mas sim olhando para tudo que tem de bom naquela pessoa, todas as ações boas que ela fez, porque as pessoas cometem falhas, elas cometem erros. Então, quando te julgam, você se sente injustiçado, pode ser que você traga novas informações daquela pessoa, mude de ideia, mas lembre-se que a opinião do outro também está fora do teu controle. A única coisa que você pode fazer é tentar influenciar aquilo, mas obviamente que não tem como controlar o comportamento de outra pessoa. A quarta e última virtude cardeal é a sabedoria. Aqui a sabedoria, ela é a sabedoria prática, não é somente o acúmulo de teoria. Significa a gente pegar o conhecimento e aplicar
a nossa vida. Então, é uma pessoa que ela pondera sobre a tomada de decisão, não toma decisão no impulso ou muito rápido, ela se questiona, levanta os possíveis cenários e toma uma decisão prudente. A gente está falando de uma pessoa que tem um bom discernimento, uma pessoa que tem um bom senso, uma pessoa que age com cautela, mas não uma cautela excessiva, e é uma pessoa que consegue olhar com uma perspectiva equilibrada para as situações e para as coisas, problemas que ela passa. A sabedoria, ela também envolve a gente antecipar as coisas que podem acontecer, criar cenários de possíveis acontecimentos, inclusive os acontecimentos ruins que podem acontecer, no sentido de a gente estar preparado para caso eles aconteçam, fazendo uma premeditação desses males. Mas e se eu colocar minha mente para antecipar possíveis males, eu não vou ficar mais ansioso esperando que eles vão acontecer? Na verdade, é exatamente o contrário. Uma pessoa que está preparada para caso algo ruim aconteça, ela já sabe quando agir se aquilo acontecer. Já uma pessoa despreparada vai ficar ansiosa simplesmente porque está despreparada. Um exemplo disso é no meu treino de triatlo. Treinando para a prova do Ironman, a maioria das pessoas que fazem essa prova não sabem trocar o pneu da bicicleta, caso ele fure. Eu fico pensando que isso é uma coisa que está totalmente no controle delas, não é uma ciência de foguete. Numa hora ela aprende como fazer isso, desde aprender no YouTube, ou ir numa bicicletaria, alguém ensinar para ela, mas elas não vão atrás. E o que acontece? Quando elas estão lá na prova, qualquer coisinha no chão que pareça que possa furar o pneu, vira um problema, vira uma ansiedade. Você vai ficar desviando, vai ficar muito atento ali em excesso, vai gastar uma energia mental que simplesmente não precisaria. Já uma pessoa que treinou para trocar o pneu e está preparado, caso ele fure, ela está muito mais autoconfiante. Ela pode fazer a prova tranquilo, porque ela sabe que se isso acontecer, ela sabe como resolver. Aqui a sabedoria também entra com uma forma de discernimento. A gente precisa entender as coisas que a gente vai deixar entrar na nossa mente e vão ocupar espaço na nossa mente, aquelas que não vão. Então, às vezes, aquele julgamento infundado que outras pessoas fazem, situações adversas do mundo, coisas negativas do tipo, a gente pode simplesmente não deixar entrar na nossa mente. A gente pode ver aquilo e aqui tem uma tomada de decisão onde a gente pode simplesmente falar: isso aqui não é meu, isso aqui não faz parte de mim, eu não vou me preocupar com isso. Isso é uma decisão. É importante entender que tem uma decisão aqui. Se você não entende que tem uma decisão, simplesmente vai absorver aquilo, vai se sentir mal, vai se sentir ansioso, pode entrar em depressão por estar absorvendo uma quantidade de negatividade que não faz parte de você. Um exemplo disso, as pessoas que ligam no jornal, e geralmente o jornal, a maioria das notícias são ruins, porque são as que mais atraem a atenção. Quanto mais você nutre o teu cérebro com informações negativas, mais ele entende que informações negativas são importantes. Ou seja, mais atenção e energia ele vai dedicar àquilo. Você entender ali que tem uma tomada de decisão e decidir por manter uma mente mais limpa, você vai estar beneficiando a si mesmo. Uma das ferramentas mais importantes para você desenvolver sabedoria é você buscar autoconhecimento. Você entender os seus defeitos, especialmente aqueles mais profundos, e buscar agir com coragem, como a gente já falou. Faz parte de uma pessoa sábia entender a si mesmo, entender o que você faz muito bem, entender aquilo que você não faz. Imagina uma pessoa formando uma sociedade. Se ela sabe o que ela faz bem, ela não vai ficar dedicando esforços para fazer o que ela não faz bem. Ela pode buscar um sócio que faça muito bem e gere complementariedade naquilo que ela tem defeitos. Agora, uma pessoa que não tem esse conhecimento, às vezes pode se juntar, sendo que tanto ele quanto o sócio têm as forças no mesmo lugar. A empresa vai ser deficiente, porque ela vai ser muito forte em uma coisa e vai ser muito ruim em outra. Nas tomadas de decisão, é muito importante o uso da sabedoria. Não só a sabedoria, mas também a justiça para você promover o bem. Eu já vi inúmeras situações em montanha de altitude, que é um esporte que eu faço, onde às vezes a pessoa está passando mal, ela sofreu um acidente, ela está com muito frio, ela não consegue sair daquela situação por conta própria, e as pessoas, outros montanhistas e até mesmo os guias, às vezes passam por cima daquela pessoa que muitas vezes vem a falecer na montanha para atingir o cume da montanha. Eu fico pensando quão pequeno isso é, quão pequena a mentalidade dessa pessoa precisa ser para que ela decida ir atrás do cume
uma coisa que vai estar lá amanhã, vai estar lá ano que vem, daqui 2 anos vai estar lá, deixando uma pessoa morrer no processo. Isso não é uma decisão sábia, não é uma decisão que tem justiça e muito menos uma decisão virtuosa. Uma pessoa sábia, ela também vai buscar ser autossuficiente, depender o mínimo de outras pessoas. Isso não significa que ela não vai se conectar com outras pessoas ou coisas do tipo. Ela vai ser independente e interdependente. O que é isso? Quando a gente se junta com outras pessoas, uma pessoa independente se junta com outras pessoas para atingir algo maior que elas mesmas. Mas sempre vai buscar um posicionamento de autossuficiência. Uma pessoa sozinha, ela nunca vai ser autossuficiente, ela vai sempre precisar de outras pessoas. Mas tudo que tiver no controle dela fazer e que ela consiga fazer, ela vai buscar fazer. Diferente de uma pessoa viciosa, que vai esperar que todas as pessoas façam as coisas por ele, vai esperar que tudo aconteça e caia de mão beijada na mão dele sem ele fazer nenhum esforço ou fazendo o mínimo esforço possível. Um sábio vai se colocar numa posição de liderança, que numa posição de liderança ele consegue impactar e promover o bem para ainda mais pessoas. Ele vai se comunicar muito bem de forma empática e não sendo grosseiro com outras pessoas ou tendo uma fala muito dura, mas sim uma fala que carrega sensibilidade, ou seja, que reconhece o coração das outras pessoas, o que as outras pessoas estão sentindo naquele momento e ajustando a sua comunicação para que seja sempre assertivo. Uma pessoa sábia, ela vai estar sempre buscando ampliar os limites do seu conhecimento. Então, é uma pessoa que ela vai viajar, ela vai estudar, ela vai buscar se aprimorar ao máximo, ela vai buscar mentores, ela vai buscar feedback para que ela esteja aprendendo de forma constante. E para finalizar aqui o tema de sabedoria, eu digo que a gente pode ter uma vida melhor porque a gente pode ser uma pessoa melhor. Quanto mais você buscar evoluir, ser uma pessoa mais virtuosa, melhor a sua vida vai ser também. Coragem, temperança, justiça e sabedoria. 4 virtudes que, quando aplicadas, transformam completamente as nossas vidas. Agora que você já sabe quais são elas, em cada situação que você passar, se pergunte: eu estou sendo corajoso? Eu estou sendo moderado? Eu estou sendo justo? Eu estou sendo sábio? Se você passar por esses filtros, você vai ver que você vai mudar o comportamento e mudar a tomar decisão para grande parte das coisas na tua vida, agindo sempre pelo caminho da virtude, que também é conhecido pelo caminho da excelência. Desenvolver essas virtudes não é fácil, mas é exatamente esse esforço de melhorar um pouco a cada dia e ser melhor hoje do que eu era ontem, é que faz a diferença em a gente ter uma vida mais plena e feliz. A vida plena, ela não nasce por acaso. Ela é construída todos os dias com pequenas decisões. E a virtude é o caminho para você atingir uma vida plena. E a última reflexão: se você visse um universo paralelo, uma versão de si mesmo, só que uma pessoa virtuosa, uma versão virtuosa de si mesmo, como é que ela se pareceria? Como é que seria a vida dessa pessoa? Que ações e comportamentos ela teria? Reflita sobre isso e veja o que você pode mudar hoje para chegar nesse ideal virtuoso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com os amigos e se inscreva aqui no canal para mais conteúdos como esse.